Bom, ok. Saudações a todos cá presentes. Conforme já apresentado pelo professor Túlio, chamo-me Josefa Fernando Macuacua, falo de Moçambique e vou, portanto, fazer a apresentação da nossa pesquisa intitulada Avaliação Técnica dos Fundamentos de Handball em Atletas da cidade de Maputo. Esta pesquisa, que contou com a participação do professor Dr. Clemente Afonso Matsim, docente da Universidade Pedagógica de Maputo, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Católica e chefe do Departamento de Pesquisa em População e Promoção de Atividade Física na Universidade Pedagógica de Maputo. Bom, essa pesquisa visou, portanto, conhecer as competências técnicas dos jogadores de handebol do Clube Desportivo Madjed de Maputo. Trata-se de um estudo descritivo transversal, composto por 16 jogadores das categorias juvenis e júniores do sexo feminino, com idades compreendidas entre 12 e 19 anos de idade. Foram selecionados para fazer parte da amostra os jogadores que tinham no mínimo um ano de prática, período este considerado suficiente para que já tenham adquirido as habilidades ou as competências técnicas necessárias para a prática do handball. Foram selecionados também jogadores que não tinham adquirido nenhuma lesão nos últimos 3 meses que possam interferir na realização dos testes ou que estejam em processo de recuperação. Como instrumento de pesquisa, foi aplicada uma bateria de testes proposta por BASCO 2010, realizados em situações fora do contexto de jogo. E estes testes incluem teste de remate dos 9 metros, teste de precisão de passes e teste de NOX. A análise de dados foi feita a partir da estatística descritiva mediana, amplitude interquartil, valores mínimos e máximos e o teste não paramétrico de Humano Whitney com um nível de significância de 0,05. Os principais resultados desta pesquisa demonstraram que não houve diferenças estatisticamente significativas em ambas as categorias nos testes de remate dos 9 metros e nos testes de precisão de passes. Já no teste de NOX, que avalia a velocidade de realização do drible, a velocidade de realização do passe e a velocidade de realização do drible com remate, as jogadoras da categoria júnior apresentaram melhor resultado comparativamente aos da categoria juvenil, necessitando estes de menos tempo para a realização do teste. Neste teste, os tempos mais curtos revelam o domínio da habilidade técnica específica, e essa diferença revelou-se estatisticamente significativa em ambas as categorias. E estes resultados podem ser explicados por diversos fatores, tal como nos refere Vieira e Freta, 2007, que a execução dos fundamentos técnicos depende de vários fatores pessoais, tais como capacidade física e habilidades motoras gerais e específicas. Olhando para aquela que é o conceito das habilidades motoras, que é o foco da nossa investigação, ela é usada geralmente para indicar duas coisas relacionadas, porém distintas. Ou seja, estamos, por um lado, a falar do ato ou da tarefa que requer um movimento que deve ser aprendido para ser devidamente executado. E, por outro lado, estamos a falar de uma ação complexa e intencional, que, mediante a aprendizagem, tornou-se
organizada mediante um objetivo premeditado, ok? Ou seja, estamos, por um lado, a falar da aprendizagem e, por outro lado, estamos a falar do indicador de desempenho. Olhando para a parte do indicador de desempenho, quando avaliadas essas habilidades, dão-nos a impressão de que são fáceis de ser executadas. Isto é, por exemplo, quando submetemos um jogador a realizar 10 remates dos 9 metros, visando acertar o alvo. Focamos-nos no resultado, focamos-nos no número de remates realizados com proficiência, focamos na pontuação que cada jogador vai adquirir. E quando o jogador adquire a pontuação máxima, dá-nos a impressão de que esta tarefa é fácil de ser executada. Porém, quando prestamos atenção para o processo pelo qual se adquire estas habilidades, percebemos o quão complexa ela é. Voltando para o nosso exemplo, se submetermos um jogador a realizar os 10 remates, para realizar o remate dos 9 metros, o jogador precisa primeiro segurar na bola, precisa manipular a bola. Daí que entram os processos pelos quais se adquire as habilidades manipulativas, que variam em função do gênero. E nós tivemos na nossa pesquisa atletas com idades diferentes. Tivemos atletas com seus 12 anos, tivemos atletas com seus 13 anos, tivemos atletas dos 15, 16 e 19 anos de idade, ou seja, atletas de idades diferentes. E depois vem o processo de interiorização da informação da técnica. Porque o que é a técnica? A técnica é, segundo Gotami, que é grande estudioso nessa temática das habilidades motor, é a informação disponível para a execução do movimento. Ou seja, quando nós instruímos o nosso jogador sobre a colocação dos braços, sobre a movimentação para a realização da técnica preferida, da técnica objetiva, isto é uma informação disponível. Portanto, neste processo de interiorização da informação da técnica, ocorrem os processos cognitivos, que também variam em função das idades. E depois temos a força, que é para o jogador poder enviar a bola para o destino desejado, que é essa distância dos 9 metros. Daí que entram as capacidades físicas, que também variam em função das idades. Portanto, este conjunto de fatores pode ter colaborado para o melhor resultado demonstrado pelos atletas das categorias júniores. Fora os fatores mencionados, existem outros fatores como a experiência de jogo e a qualidade de treino. Uma pesquisa realizada por PAIS 2010 com atletas de basquetebol de sexo feminino de duas categorias competitivas diferentes, nomeadamente categorias iniciados e infantos juvenis, demonstrou que os atletas das categorias infantos juvenis apresentaram resultados estatisticamente significativos comparativamente aos da categoria iniciado. Segundo este autor, os atletas da categoria infanto-juvenil apresentaram melhor resultado por estes terem maior tempo de experiência comparativamente aos da categoria iniciados, que tinham o menor tempo de prática. Ok? E depois tem a qualidade de treinamento. Olhando para a qualidade de treinamento, ela varia em função das categorias competitivas. Um treino da categoria iniciado ou um treino da categoria juvenil é diferenciado de um treino de jogadores de nível profissional, por exemplo. Então, a qualidade de treino pode ter contribuído
para o melhor resultado apresentado pelos jogadores das categorias júniores. No entanto, vale ressaltar que a literatura específica nesta temática é escassa. No entanto, os resultados adquiridos na nossa pesquisa estão alinhados com os poucos existentes na literatura, evidenciando que os jogadores de nível competitivo mais alto apresentam melhor resultado comparativamente aos de categoria competitiva mais baixa. E, por fim, concluímos que os jogadores da categoria júnior apresentam melhor resultado comparativamente aos da categoria juvenil, visto que estes apresentaram valores estatisticamente significativos na maioria dos testes realizados. Estes resultados indicam que o nível de categoria competitiva influencia no domínio dos fundamentos técnicos dos jovens atletas. Portanto, é importante que os profissionais ou os treinadores do handebol invistam em programas de treinos específicos para cada categoria competitiva, visando o desenvolvimento integral dos atletas. E cheguei, portanto, ao fim daquela que é a apresentação da nossa pesquisa. Muito obrigado.